Então, boa tarde a todos, aos nossos ouvintes, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais um programa Diz-me o que lês. Espero que esta entrevista vos aguce o apetite para a leitura, mas também, sobretudo, para conhecer o nosso entrevistado. Hoje temos o prazer de conversar um pouco com Renato Jacome, administrador da Acordo e do grupo AMC. Boa tarde, Renato. Muito boa tarde, obrigado pelo convite. Nós temos aqui connosco o Renato Manuel Vieira Jacome, que nasceu em 1969. Tem o 12º ano de escolaridade e uma formação profissional, técnico de grau 2 da área de eletricidade. Na sua nota biográfica dizia aqui que tem o início da atividade laboral aos 9 anos de idade. Sim, é verdade. Vamos falar sobre isso já de seguida. E na área de eletricidade aos 11 anos, na empresa Arlindo Susana em Alcobaça. Na Acordo iniciou a atividade laboral em 1983, que foi o ano da fundação da empresa. Tem também outras competências e atividades. Aos 18 anos trabalhou no maior paquete do mundo, à altura, um cruzeiro que lhe deu a oportunidade de conhecer a América do Norte, o Canadá e a América do Sul. Cumpriu o serviço militar obrigatório em Leiria, mas passados 7 meses de ter estado no cruzeiro voltou para a Acordo e em 2012 tornou-se sócio-gerente da empresa, que na altura tinha 7 funcionários. Em 2015 comprou a Sister Cópias, em 2019 comprou as cotas ao Carlos Gomes e Pedro Miguel, a seguir já nos vai explicar um pouco melhor, deixando assim de ter sócios e ficando como administrador da Acordo. Em 2020 comprou a Modernilux, que é uma empresa de instalações elétricas sediada em Lisboa, e criou o grupo AMC, Acordo, Modernilux e Sister Cópias. Diz ainda que gosta de viajar e conhecer o mundo e praticar corrida, tendo o privilégio de já ter conhecido 30,8% do mundo. Esta conta é muito engraçada, falaremos sobre ela também a seguir. Passando por cerca de 50 países dos diversos continentes. Renato, muito obrigada por ter aceito vir aqui ser entrevistado no âmbito deste nosso modesto programa, o Diz-me o que lês. Eu estou muito curiosa relativamente a este início da atividade laboral. 9 anos de idade. Então, porquê, como, o que é que foi, o que é que foi para si esta vivência, começar a trabalhar com 9 anos? Muito simples. Na minha época havia 2 caminhos a seguir. Era obrigatório tirar o ciclo, era a escola obrigatória na altura. Isto agora corresponde ao 6º ano, não é? Ao 6º ano, exatamente. A minha professora foi a professora a Dona Fernanda, que era uma querida, e a doutora Alzira, que eram as nossas professoras da escola primária, andei na escola primária em Balbon. E eu gostei muito sempre de trabalhar, do campo, tive o privilégio de ser sempre um miúdo alto, gostava muito de andar lá no meio dos campos, na agricultura, na fruta, e disse um dia na escola que não ia estudar, e a senhora professora chamou a minha mãe à escola e disse: Dona Carmila, isto é assim, o menino vai para a escola, mas os papéis, e você dá-me a sua palavra que o matricula, ou eu sou obrigada a matricular o menino porque ele tem que estudar. E eu estava sentado lá na cadeirinha e achei que aquilo ia correr mal. E disse à minha mãe: mãezinha, aceita os papéis que eu vou para a escola. Na altura da minha casa, na altura e atualmente, da escola de Balbon, eu morava no Casal da Carreira, mais ou menos 1 quilómetro, 1,5 quilómetro, mais coisa, menos coisa. E disse: porque a minha mãe, não vou estudar. Pronto, então comecei a trabalhar com o Sr. Abílio, eu apanhava maçãs para ele, fazia as coisas do campo e ia vender maçãs para o Mercado 24 de Julho em Lisboa, onde foi extremamente feliz. Então, mas deixou a escola com 9 anos? 9 anos. Depois, mais ou menos com 11 anos, vi uns senhores fazerem um armazém lá ao pé da casa do meu pai e achei giro as lâmpadas a acenderem. O meu pai gostava de ser eletricista e vim trabalhar para o Sr. Arlindo Susano, ganhando na altura uma coisa fantástica de 2 contos. Em 83, eu trabalhei para o Sr. Arlindo Susano dos 11 pronto, mais ou menos comecei aos 11, vim para a Acordo em 83. Na altura estava cá o engenheiro Oliveira, ele gostava muito de mim, dizia que eu era um miúdo com algumas capacidades, incentivou-me a estudar. Fui trabalhar para a Acordo
Mas antes disso, nesse intervalo, eu fui para a escola Dona Inês tirar o 6º ano. Ok. Aquilo que completar o 6º ano. Exatamente, fez-se no ano e tal, fiz aquilo com alguma facilidade, nunca tirei negativa nenhuma, eu até ganhei lá grandes amizades, o professor Horácio, o engenheiro Beato, depois uns anos mais tarde, eu dizia-lhe a ele que um 11 era um luz para mim, um 10 estava bom, pronto. Eu fui sempre um excelente aluno na matemática, história, e tudo o que tinha a ver com física também não era mau, não gostava muito de português, mas pronto. Pronto, e depois fui assim, depois comecei a aprender eletricista com 11 anos no Ordem de Cesano, depois mudei para a Acordo, já foi um passo, fui para a Acordo ganhar 20 contos na altura, que já era assim uma coisa engraçada, e assim comecei. Depois cheguei a uma altura que achei que era importante ter alguma formação, tirei uma formação na Dona Inês também, tirei o curso de eletricidade de noite, e depois acabei por fazer o 12º ano e pronto, e foi assim que começou a minha atividade profissional. Tive sempre muito gosto pelo aquilo que faço, pela profissão, adorei sempre, tinha algum jeito para aquilo e a coisa foi correndo assim. Disse-me que, pelo menos relacionou uma situação que eu não cheguei a perceber. Disse-me, sempre fui um miúdo muito alto. O que é que isso tem a ver com a experiência profissional no campo? Diga-me lá. Era muito simples. Porque eu percebi que relacionou a altura com o trabalho antigamente para se fazer, colocar as maçãs nos frigoríficos, as compensações eram todas feitas à mão, não havia empilhadores que chegassem para aproveitar todos os espaços, então chamava-se compensar, fechar, acondicionar as caixas da fruta todas até ao limite, não dava mais, então fazia-se uma escadinha. E eu calhava-me sempre ficar no meio porque era um miúdo alto, com força, com resistência física, ia buscar a caixa cá abaixo e dava para o homem que estava lá em cima para encaixar. Como eu era um rapaz com algum físico, isso também ajudava nas atividades que eu fazia, tanto na agricultura, que eu amava, eu sabia trabalhar com uma junta de bois, eu sabia semear um campo de trigo, lavrar, gradar, sabia fazer isso tudo. Fiz isso tudo até aos 11 anos. E depois, na minha atividade profissional, também não era um miúdo muito franzino, isso também teve algumas vantagens. Não se arrependeu nada de ter saído da escola, pelo que eu vejo no seu sorriso? Não. Foi sempre uma pessoa extremamente... Eu digo isto muita vez, eu tenho 54 anos, fui sempre uma pessoa muito feliz. E amei sempre tudo o que fiz, sempre. Fiz sempre com paixão, fiz sempre com dedicação. Eu posso lhe dizer que nos primeiros 10 anos que trabalhei na Acordo não tirei um dia de férias e nem ganhei uma hora extra. Eu amava aquilo que fazia, nunca me preocupei em ganhar dinheiro, que é uma coisa que nunca pus o dinheiro à frente de uma profissão. Preocupei-me sempre em ser, não fazia as coisas só por fazer, tinha que perceber porque é que se fazia aquilo, porque é que aquilo acontecia. A razão profunda. A razão profunda, é evidente que a parte académica aqui faz muita falta, o curso de eletricidade foi uma coisa muito importante para percebermos. Até porque teve que voltar à escola, não foi? Voltei à escola, sim. Pois. E amei. Fiz a curso de eletricidade de noite, posso dizer que no último ano, que o professor Beato era o meu professor, o Vítor Luz, o Horácio era o meu professor de História, eu adorava o professor Horácio, era um querido, também os outros, eu posso dizer que andava a trabalhar em Castelo Branco, saía da minha casa às 5 da manhã, para ir trabalhar para Castelo Branco, saía de Castelo Branco às 5 da tarde, às 7 horas começavam as aulas, comia uma sopa no bar, saía às 11 e... foi fantástico, não houve problema. Tem a noção de que os seus empregados neste momento estão a fazer a mesma coisa? Alguns? Alguns sim, mas a vida agora é tudo muito mais fácil, muito mais facilitada do que na altura. Nós não nos podemos esquecer que hoje as coisas, há outra disponibilidade de mobilidade, há outros meios que no meu tempo não haviam, mas eu acho que as pessoas têm que perceber, quanto melhor formação tiverem, melhor conhecimentos técnicos tiverem, melhor é a sua vida, melhor é a sua condição profissional. Eu incentivo toda a gente a fazer isso. Exato. Eu incentivo muito, muito, muito. Também melhor é a sua participação na vida do dia-a-dia, não é? É verdade. Na vida profissional, mas também na comunidade. É verdade. É muito importante. Muito obrigada. Vamos falar um pouco sobre as suas empresas, está bem? Vamos tentar perceber, pelo menos há, claro, muita gente conhece, quem é que não conhece a Acordo em Alcobaça, mas nem toda a gente se calhar. E gostava que explicasse um pouco quais são os produtos ou serviços que as suas empresas oferecem. Bem, a Acordo é uma empresa que foi fundada em 1983, tem cerca de 41 anos, faz este ano 41 anos. Nós, ano passado, comemorámos com pompa e circunstância os nossos 40 anos de existência. Foi fundada pelo Sr. José Carreiro de Olival Santos, é uma empresa dedicada à área das instalações elétricas. Alcobaça é um mercado muito pequeno,
ou seja, em tempos, décadas de 90, 80, havia muita indústria, nós trabalhávamos muito e a Acordo foi sempre uma empresa muito relacionada com média tensão, com fábricas, instalações em fábricas, em prédios, e estagnou pelo mercado daqui. O que é que aconteceu à Acordo em 2012? Em 2012 houve ali um colapso financeiro na empresa, eu acabei por comprar a empresa por paixão, não sabia o que é que estava a fazer, não tinha noção nenhuma de como é que a empresa estava. Isto é público, a empresa tinha um passivo de 3,4 milhões de euros, eu comprei a empresa sem saber que ela devia 3,4 milhões de euros, que é uma coisa fantástica. Eu comprei a empresa mais o Carlos Gomes e mais o Pedro. Eu tinha 55% do capital social, eles tinham 22,5%. Bem, eu percebi que o mercado não... costuma-se dizer que terra pequena não faz um homem grande, e o mercado, o centro de decisão não é aqui, nós somos um país muito pequeno, somos grandes, mas somos pequenos, e esta mentalidade do português é ser pequeno, isso eu não comungo com ela. Então comecei a preparar a empresa para outros desígnios, para outras instalações, para outros volumes de negócio. Aí fomos para Lisboa e fomos para onde havia necessidade de ir. E a empresa começou a crescer, começou a ter outras competências e atualmente hoje a empresa, a Acordo, é uma empresa que é completamente autónoma. Vamos dar aqui um exemplo. Sim. Vamos supor que vamos fazer nós fazemos obras neste momento de 3 milhões e meio, obra maior que nós temos a fazer de eletricidade são 3,5 milhões de euros, 3 milhões e meio de euros. Uma instalação elétrica de 3 milhões e meio de euros é obra. Tendo em conta que o nosso volume de faturação ano passado foi 9 milhões e 600 mil euros, portanto é um terço da faturação da empresa, este ano pretendemos chegar muito perto dos 16 milhões se tudo correr bem. O que é que acontece? Acontece que hoje, neste momento, a Acordo é uma empresa que desde vai fazer um hospital, seja ele a dimensão ou uma instalação, não precisa de outros parceiros. Tem todas as valências dentro dos seus quadros. Muito bem. Desde a eletricidade, desde os sistemas informáticos, desde sistemas de programação, desde o próprio fabrico dos quadros elétricos. Nós temos uma fábrica de quadros elétricos ali na Quinta da Roda, em que o ano passado fabricámos lá 1 milhão e 300 mil euros de quadros. Mas só para os serviços da Acordo? Não. A maior parte, 90% ou 95% para nós, e o resto vendemos alguns a outros parceiros, mas principalmente para o nosso consumo próprio. Portanto, a Acordo é uma empresa tecnologicamente muito evoluída, nós não gastamos papel, não temos chaves nas portas, tratamos tudo por e-mail, temos uns sistemas informáticos, nós fazemos a gestão das empresas com 10 dias de delay, ou seja, o que é que isto quer dizer? Eu sei exatamente qual é o centro de custos que a empresa tem, quanto é que me custa esta empresa, quanto é que me custa esta obra, qual é a decalagem que ela tem, ou seja, nós temos cerca de 30 pessoas a trabalhar no escritório ali e parece que não está ali ninguém, né? Quer dizer, uma coisa com alguma dimensão que me preocupa muito. Preocupa-me muito porquê? Porque quando nós damos por ela, eu sou uma pessoa que, para mim, nunca há dificuldades nenhumas, zero dificuldades. Quando damos por ela, temos uma máquina montada e não percebemos bem a dimensão dela, quer dizer, nós percebemos a dimensão dela, mas quando nós damos por ela, passamos de 7 funcionários a 200 funcionários, que é uma coisa fantástica. É um desafio enorme. Perdão. Mais uns quantos de mão de obra temporária, ou seja, prestadores de serviço. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que a Acordo, neste momento, é uma das maiores empresas do país na área da eletricidade. Nós concorremos todos os dias com as grandes empresas, aquelas empresas que eu ouvia falar quando era miúdo, só técnicas, e JJs de Tomés. Hoje temos num pé de igualdade, com uma diferença. Enquanto uma só técnica dá tudo sobre mão de obra contratada ou dá tudo sobre empreitada, este faz gestão, projeto. A maior parte das obras que eles fazem, que essas empresas fazem, não é estar aqui a falar o nome dessas empresas, não vale a pena, mas estamos a dar aqui um modo comparativo. Nós temos a capacidade de pôr de um dia para o outro 100 homens numa obra. E essa capacidade traz-nos vantagem no mercado. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, por exemplo, nós temos a acabar uma obra em Lisboa para uma universidade, a obra atrasou pela construção civil, mas tem que estar pronta no fim do mês. Hoje deve lá ter cerca de 50 homens a trabalhar. Esta é a vantagem que nós temos. O que é que me preocupa aqui? Preocupa-me a sucessão, porque de um momento para o outro a Acordo passou de ser uma empresa de Alcobaça para ser uma empresa do mundo, mesmo do mundo. Nós já prestamos serviços na Argélia, não prestamos mais porque não queremos, porque não temos essa necessidade. Que outros países também, para além da Argélia? Argélia e Timor, vamos a Timor, já fomos à Holanda, já fomos a Espanha,
Pronto. Mas são coisas muito pontuais, ou auditorias, ou coisas muito específicas que vamos lá fazer nada de grandes, porque não temos essa necessidade. Qual é a preocupação disto? A preocupação disto é que, de momento para outro, temos uma empresa, eu tenho 54 anos, não vou trabalhar mais dos 60. Não vou trabalhar mais dos 60. Estou, neste momento, a preparar uma equipa de administradores que já temos, já está devidamente identificado as pessoas, para dar continuidade à empresa. Já me está a falar dos projetos. Exato. Eu ainda não cheguei lá. Temos que pensar no futuro. Mas muito bem. E ainda bem que está a falar nos projetos. Isso é sinal, de facto, que tem uma visão para a sua empresa e para o trabalho que está a desenvolver e continua com essa paixão toda, não é? É verdade. A construir aquilo que a empresa pode significar daqui por uns tempos. Eu prometo sempre à minha esposa que não vou investir mais. A sua preocupação, aquela de que falava, está relacionada então com a sucessão. É isso? Sim, os empresários têm que perceber. Eu não tenho filhos, não tenho sucessores no negócio, eu só tenho uma filha. Que não está interessada em seguir as pessoas. A área dela não é esta, ela está ligada, ela é médica dentista, neste momento não está interessada em seguir, estar relacionada com o negócio, porque isto é um negócio que é preciso também conhecer bem. Este negócio é bom, mas tem que se conhecer bem. Qual é a preocupação? A preocupação é, os empresários têm que ter visão, o que é que querem fazer no futuro, e uma década passa num instante, 10 anos é já amanhã, 5 anos é daqui a 2 dias, não é daqui a muito tempo. O ano passado nós fizemos a viragem de 23 para 24 a meio de dias, ainda se lembramos o que é que foi a nossa ceia da passagem de ano, e já passaram 4 meses. Exato. Isto é tudo muito rápido. E parece que quanto mais avança a idade, mais rápido os dias parecem passar. Nós andamos tão absorvidos com tudo e mais alguma coisa. Eu hoje fui fazer um exame médico em Lisboa, estávamos 10 pessoas numa sala. Há 15 anos atrás, tentávamos comunicar uns com os outros. Hoje, está tudo ligado ao telemóvel, ninguém falou com ninguém. Eu disse bom dia quando cheguei à sala, as pessoas olharam para mim, nem bom dia me disseram. Hoje a sociedade é isto. Que é tudo muito volátil, tudo muito rápido, é tudo muito intenso. Peço desculpa, porque a garganta não faz seca. mal, não faz mal. E a minha preocupação, e o empresário tem que ter a visão de saber onde está e para onde é que vai, e de onde é que vem. Isso é muito importante. E eu tenho a perfeita noção que o tempo passa a correr e o que eu gostava era que a empresa continuasse a dar trabalho, porque a métrica de uma empresa é muito simples. Multiplica-se por 3 o número de trabalhadores que tem. No mínimo, a correr bem. E há acordo, e o grupo AMC dá trabalho a mais de 600 pessoas. O que é maravilhoso. O que é maravilhoso. Não, isso é um feito. É de facto é maravilhoso. Um sucesso digno de registro. Hoje. Mas a vida de uma empresa é tão volátil que daqui a 6 meses podemos estar a falar. Não digo 6 meses, 1 ano podemos estar a falar de outra forma. Porque as coisas hoje acontecem todas muito rápido. Temos de ter esta percepção e esta noção. E eu tenho a perfeita percepção daquilo que quero para a vida e daquilo que eu quero fazer. Ainda quero fazer muito para esta cidade, ainda quero fazer muito por mim, quero preparar as minhas empresas para que elas continuem a trabalhar. Tenho uma equipa fantástica de pessoas à minha volta, não faço nada sozinho. As empresas são um nome que estão numa fachada, Acordo, Moderna Lux, Sister Cópias, Rádio Sister. Mas ainda estão numa fachada. Agora as pessoas é que são importantes. E são as equipas de trabalho, não é? E nós temos que dão vida a estas. Exatamente. Essas fachadas. Eu sozinho não consigo fazer nada. Zero. Não consigo fazer nada. Ou seja, o que é importante nisto? É importante valorizar os recursos humanos. Eu tenho pessoas a trabalhar comigo que eu conheço há mais de 30 anos. Eu tenho um encarregado geral, que é o José Manuel, e eu lembro-me da mãe dele andar grávida. Ele trabalha comigo há 30 anos. Eu homenageei-o agora nos 40 anos da empresa. Ele trabalha há mais de 30 anos na empresa, como o Jorge Bernardo, como o Pedro Lopes, como o João Bernardino e muitos outros. E isso nós temos que valorizar o ser humano. E eu valorizo muito o ser humano. Pois, a pergunta que eu tenho já de seguida para si tem precisamente a ver com os valores fundamentais que o regem enquanto administrador da empresa, porque nós já tivemos uma conversa aqui há uns anos, na altura em que o Centro Qualifica foi ter consigo para propor fazer o reconhecimento de competências dos seus ativos. Fantástico. E nessa conversa a ideia com que eu fiquei do Renato é de que era uma pessoa extremamente sensível do ponto de vista humano,
estava atento a cada um dos seus colaboradores, a cada um dos funcionários da empresa. E isso em mim deixou uma marca positiva, obviamente, na medida em que é raro as pessoas que têm cargos como o seu não pensarem exclusivamente em números. Eu costumo dizer, eu tenho alguns valores e uns princípios eu sou um homem à moda antiga. Para mim, uma palavra vale por 1000 papéis, um aperto de mão vale o que tiver que valer. E há coisas que eu não, para mim, é muito importante para mim. Por exemplo, nós este ano aumentámos a massa salarial da empresa em 14,35%. Bem, tem um lugar para... Não. Eu, por acaso, preciso de um colaborador para o armazém, porque preciso pôr mais uma pessoa no armazém. Eu prefiro que os meus trabalhadores tenham uma condição de vida melhor e ganhem bons salários do que chegar ao fim do ano e pagar umas dezenas de milhares de euros ou umas centenas de milhares de euros ao fisco. Se eu pagar menos, porque eu também não vejo isso muito bem aplicado por parte do quem nos governa, portanto isso é outra história, mas eu prefiro que a empresa tenha um resultado de menos 50 ou menos 100 mil euros e isso ser em prol dos trabalhadores. E eu não estou a dizer isto porque é giro aqui, eu posso comprovar isto tudo que estou a dizer, é fácil comprovar isto. Eu posso dizer que todos os meus trabalhadores e trabalhadoras, se estiverem doentes, recebem o salário por inteiro. Há determinadas doenças que não valem, como eu costumo dizer, mas eu, por acaso, tenho 2 trabalhadores. Eu tenho um trabalhador na Medina Lux que está hospitalizado com estas doenças chatas de agora, com câncer, e ele está há 3 meses no hospital e há 3 meses recebe o salário por inteiro mais do que a Segurança Social paga. Ou seja, porque esse trabalhador já deu mais à empresa que eu consigo dar a ele. E não é por 3 salários que a empresa vai abaixo. Esse trabalhador continua a ter contas para pagar, filhos para alimentar e as suas responsabilidades. E aí o Estado havia de se assumir enquanto Estado, enquanto proteção social, que eu não concordo com algumas coisas, mas também não vou conseguir mudar isto. Portanto, qual é a forma que eu tenho? É, dentro das minhas possibilidades, da possibilidade da empresa, as pessoas estão doentes, continuam a receber o seu salário a 100%. A única coisa que nós não pagamos é o subsídio de alimentação. Ou seja, se um trabalhador recebe 1000 euros, estando doente ou que se magoou, continua a receber 1000 euros ao final do mês. Ou a única coisa que tem que nos comprovar é quanto é que recebeu da Segurança Social, porque depois isto também às vezes nem sempre corre bem. Normalmente o primeiro mês recebem o salário da empresa mais o que a Segurança Social paga ou o seguro paga. Neste caso, uma doença oncológica, recebem o nosso salário por inteiro e o que a Segurança Social pagar. No caso concreto de uma doença menos chata, recebem o proporcional que a Segurança Social descontou. Ou seja, se a Segurança Social desconta 40%, eu reponho esses 40% do salário base. É assim que eu faço na minha empresa. Sabe que eles também lhes estão reconhecidos. Eu digo isto na medida em que eu tive, pela minha função no Centro Qualifica, tive a ocasião de verificar o prazer com que vestem a camisola da Acordo. Isto pode parecer uma imagem, mas não é. Nas sessões de júri, quando estão a terminar o processo e a seguir vem a certificação, os seus empregados vestem a camisola da Acordo. Eles aparecem nas fotografias com o emblema da Acordo no peito. E não foi nada que nós tivéssemos pedido. Aquilo aconteceu de uma forma espontânea e depois imagino que houve contágio. E há vários funcionários seus que o referem com muito orgulho. Percebe-se que eles estão felizes, estão contentes por trabalhar na empresa que gera. É preciso perceber aqui uma situação que é a seguinte. Eu não me considero patrão. Porque eu tenho uma teoria em relação aos patrões. Eu sou patrão porque fui quase convidado a ser patrão pela doutora Helena Alexandre, que era a nossa contabilista. Na altura ela que me deu esta ideia fantástica de comprar a Acordo. Mas há aqui uma coisa que é muito importante. Eu não gosto de me tratar por senhor. Os meus trabalhadores são colegas. A maior parte deles trabalham comigo há muitos anos. Cumprimento-os todos com um aperto de mão. É verdade que às vezes também há posições mais chatas, porque isto não é só, como eu costumo dizer, isto não é só sorrisos. Eu faço o meu papel enquanto entidade patronal, enquanto patrão, mas também enquanto amigo. E isso eu reconheço e que imagino que há um problema qualquer numa fábrica à meia-noite.
eu se telefonar para um grupo de pessoas que nós temos sempre disponíveis para estas intervenções, não é, são sempre aquelas pessoas que nós vamos trabalhar, ninguém precisa de falar, toda a gente sabe o que é que tem que fazer, ninguém diz que não. Isso também é um fruto de uma cultura da empresa e fruto da forma como a gente trata as pessoas, porque os trabalhadores é o melhor ativo que qualquer empresa tem. Eu não pago salários mínimos, a acordo não paga salários mínimos. Como é que eu vou conseguir motivar? Já é difícil motivar os jovens a aprender uma profissão e eles não percebem que há profissões que vão ganhar muito dinheiro. E já ganham muito dinheiro. Eletricistas, pedreiros, carpinteiros, canalizadores, técnicos de ar-condicionado, ganham bem. Como é que eu vou conseguir motivar um jovem a pagar um ordenado mínimo? E dizer que ele tem que sair de Alcobaça às 7 da manhã, porque trabalhar na Acordo, ou numa empresa similar à Acordo, tem esta chatice. Temos dois caminhos. Ou criamos uma base de vida e damos condições que nunca são as melhores condições para os trabalhadores ficarem em Lisboa, ou alugamos um apartamento, ou compramos um apartamento e pomos 20 pessoas a viver dentro de uma casa, 20 homens. Longe daqui, não é? Longe da família, longe dos filhos. Ou então, por se expõem-se a fazer 1 hora de viagem de manhã e 1 hora à noite, às vezes 1h30, depende do trânsito, e vêm todos os dias ver os filhos e as esposas a casa, e as mulheres, ou os namorados, ou whatever, seja o que for. E eu acho que isso também marca a diferença. E marca a diferença aqui uma coisa que é, os meus trabalhadores não dormem em contentores. Os meus trabalhadores dormem em pensões ou hotéis, onde eu durmo com eles e como com eles. Porque nós somos todos seres humanos. Por exemplo, nós temos diretores de obra senhoras, temos engenheiras, temos diretores de obra homens, e nós, a empresa, aluga vasos sanitários para, se a direção de obra for um homem, é só homens, temos um vaso sanitário para os nossos técnicos, 1 ou 2, consoante o número de pessoas. Se tivermos uma senhora, há um vaso sanitário só para a senhora e há um vaso sanitário para os homens. E isto faz a diferença. Ninguém faz isto nem obra nenhuma senão nós. Ninguém se preocupa com o bem-estar dos trabalhadores. Nós preocupamos. Nem sempre às vezes corre como a gente quer, porque há alguma coisa que corre menos bem, mas nós temos que valorizar. Eu valorizo muito os meus trabalhadores. Olha, eu espero que eu contagie. Eu antes de vir para aqui, estive no meu gabinete com a engenheira Joana, e com a doutora Patrícia, que é financeira e diretora-geral do grupo, e com a Fátima Ribeiro, que é dos recursos humanos. Nós contratámos um técnico novo para lá e estávamos aqui com alguma preocupação, como é que o víamos de mandar ao médico, porque isto há estas questões de ir ao médico. E só Fátima, não tem problema nenhum. Você diz, e ele leva um funcionário. Se ele contasse aqui algumas histórias e peripécias de pessoas que eu contratei e que lhe dei dinheiro na hora, sem conhecer de lado nenhum, e uma história que eu vou aqui relatar, eu acho que marca aqui um pouco a diferença. E eu disse, olha, Fátima, não há problema nenhum, chama-se o senhor, dá-se aqui um carro, ele vem ao médico às Caldas e vem que ele não tem que andar aqui a pagar o gasóleo dela. Eu vou aqui relatar um pequeno facto que aconteceu. Força. Que é um trabalhador que está na Acordo, pode ser entrevistado e perguntarem se isto é verdade ou mentira o que eu vou dizer. Mas não é preciso. Eu tenho um grande amigo meu que é o Helder, que é o filho do Sr. Joaquim, que tinha ali um café na rua Afonso Albuquerque, em que eu tomei lá um pequeno almoço de mais de 30 anos. Ok. Em Dona Garciete. E o Helder, que até ele trabalha na Remax, salvo erro. E ele um dia telefonou-me e disse, preciso de eletricista. Disse, Helder, até preciso e tal. Olha, tinha aqui um senhor que é indiano e tal. E o senhor foi lá. Então o que é que acontece? O senhor está em Portugal e tem a esposa e 2 filhas. Vivia trabalhava em Portugal. Aqui em Alcobaça. Trabalhava para um senhor e a senhora deu-lhe uma casa. Ganhava o ordenado mínimo e o senhor descontava-lhe 200 euros todos os meses para água e luz e 200 euros para a renda e dava-lhe o resto do dinheiro e das horas extras. Ora, então nós percebemos que um ordenado base a descontar 400 euros, a correr muito bem, o senhor ficava com 500 euros. E a escola percebeu-se disto porque havia só uma mesa, uma cadeira em casa e uma cama para 4 pessoas. E depois ele até me contou isso e eu perguntei-lhe a ele, porque o senhor não falava nada português, nós falamos em inglês, e perguntei-lhe a ele o que é que ele... ele disse que era verdade e tal, e eu disse, mas como é que alimentas a tua família? Ele disse com muita dificuldade, disse ao doutor Pedro, vai lá buscar 250 euros. Eu dei 250 euros ao senhor, disse, olha, você não me deve rigorosamente nada, isto é para ajudar na alimentação dos seus filhos e não sei o quê, se quiser vir trabalhar para mim, eu dou-lhe X, e o senhor está lá a trabalhar para mim há uns 4 anos. A filha dele tinha um problema grave nos dentes, que apercebia-se que a menina tinha algum problema grave, e eu disse, olha, minha filha, depois vim-me a perceber, a minha filha é médica dentista,
pedi à minha secretária para ligar para lá para a clínica onde a minha filha trabalha, foi lá e mandei-lhe, fazer o tratamento à boca, que até foi uma coisa assim, mais ou menos chata. O que é que eu quero dizer com isto? Eu não perdi rigorosamente nada. Os 250 euros a mim não me fazem falta. O senhor ajudou a família, hoje tem uma vida boa, tem um carro, trabalha para mim, ganha bem. E há aqui uma coisa que eu faço. Sendo português, brasileiro, venezuelano, angolano, cabo-verdiano, seja o que for, tem a mesma competência, ganha o mesmo salário. Porque são seres humanos, não é? São todos iguais. Agora não determina de onde é que... Eu acho que há aqui algumas coisas que eu vejo que não devia ser permitido, porque eu acho que há muito empresário que também se aproveita desta situação da imigração que nós estamos a ter no nosso país. É uma pergunta que eu faço aqui para todos os empresários pensarem, que ouvirem isto. Se as pessoas que vieram para o nosso país à procura de condições melhores de vida, como nós fizemos na década de 60, que fomos para a França, certo, para a Alemanha e para outros, se essas pessoas agora de repente saíssem do país, expliquem-me como é que o país ficava. Como é que as obras eram feitas? Como é que a agricultura andava? Agora, também não concordo que haja exploração, como a gente vê, às vezes, nos órgãos de comunicação social, que eu acho isto deplorável. Lamentável. Também concordo consigo. Vamos voltar à sua empresa, vamos tentar perceber, com a criação do grupo AMC, não é? Em que tem as 3 empresas juntas, não é? A Acordo, a Modernilux e a Sister Cópias. O que é que melhorou? Quais foram os benefícios que lhe trouxe este grupo AMC? Bem, o ano 2019 e 2020 foram anos fantásticos. 2019, eu chamo a minha estrutura, chamo a minha equipa, os meus sócios na altura, e decido fazer um escritório para ganhar dimensão, e foi toda a gente contra mim. Os meus sócios não queriam, a minha secretária na altura, que era a Célia, também não queria, eu não achava bem, e a doutora Patrícia Financeira, que é hoje a financeira, que na altura não era, também achava mal. Pronto, eu fui contra todos, como é sócio maioritário, fiz um escritório. Em 2019, cheguei a um entendimento com os meus sócios, Carlos Gomes, que foram pessoas, e são pessoas muito importantes, o Pedro Miguel e o Carlos Gomes. O Pedro Miguel reformou-se, o Gomes ainda trabalha na empresa, o Gomes é o funcionário mais antigo da empresa, ou seja, veio para acordo com o fundador, veio de Leiria para cá, comprei as cotas e fiquei sozinho. Isto aconteceu mais ou menos em outubro de 2019. Em novembro de 2019, depois chegámos ao Grupo AMC, que foi criado no ano de 2020, um amigo meu de Lisboa diz-me, que é o Rui Nascimento, diz-me que há uma empresa em Lisboa à venda que é a Modernilux. E eu digo assim, Rui, pá, nem penses uma coisa dessas. Eu não tenho dinheiro para mandar cantar, não sei, quanto mais para comprar uma empresa. Mas, eu gostava de ter uma operação grande em Lisboa, eu gostava de ter um armazém e tal. Fiquei com aquilo e fui investigar. À noite investiguei o que é que era a empresa e apresento-me na empresa para comprar a empresa, mais a minha equipa, que é o Dr. Paulo Saveira Coelho, está sempre presente nestas coisas, a doutora Patrícia e o engenheiro João Bernardino, que na altura era diretor-geral aqui de cima, e foi também falei com ele, disse, pá, em princípio eu vou comprar esta empresa, vejo mais eu para ver o que é que vai acontecer. E convidei para ser o diretor-geral dessa empresa em Lisboa. Cheguei lá, apresentei-me a empresa, disse quem é que eu era, pá, não está a ver, doutor, não está bem a ver as pessoas olharem para mim, as meninas do escritório, eu pensava que estavam a sair assim lasers dos olhos e tal. Fiz a proposta, perguntei ao Carlos Inácio quanto é que ele queria para a empresa e ele disse-me que eu sou uma pessoa muito prática. Eu tenho um defeito, eu amo, até a exaustão, mas depois só que uma coisa também não correu bem é uma chatice, depois também faço um corte radical. Não, sou virgem, também não posso ter só os melhores, não sou o melhor ser humano. É virgem porque nasceu em setembro, exato. Não é? Eu cheguei lá e perguntei ao Carlos Inácio quanto é que ele queria para a empresa e ele disse-me que não sabia. Eu disse, pá, a reunião terminou, você só pode estar a brincar comigo, você tem a empresa à venda, de você e do senhor. Eu disse exatamente o que eu vou dizer. O senhor só deve pensar, ou que eu não tenho dinheiro para comprar uma empresa, ou o senhor está a desperdiçar o meu tempo, eu tenho mais que fazer que estar aqui. O senhor não tem que se preocupar se eu tenho ou não tenho dinheiro, só tem que dizer quanto é que vale a empresa, quanto é que acha que a empresa vale. Eu digo sim senhora, no dia da escritura, eu pago a empresa, o senhor entrega-me as chaves, a empresa passa a ser minha. E levantei-me, e a minha equipa levantou-se também. Eu disse, só tinha lá calma e tal, sente-se, não foi isso que eu quis dizer. Eu sentei-me, a minha equipa sentou-se. Ele disse-me no dia a seguir, me dizia quanto é que valia a empresa. Isto é uma operação de 2 milhões, não é? Era preciso arranjar o dinheiro, mas eu quando vou comprar uma coisa qualquer, normalmente eu tenho dinheiro, eu tenho forma de eu ter, já tinha isso tudo salvaguardado, e o senhor não tinha telefone, me vem ao que passa, e fazemos negócio e compra Modernilux
em novembro, para fazer a escritura em dezembro. Não consigo fazer a escritura em dezembro, faço a escritura em fevereiro de 2020. Ora, 2020, uma coisa fantástica, e dou uns milhões para a empresa, que é uma coisa gira. A minha mulher dizia, mas porquê é que vais comprar isso? Porquê é que vais comprar mais uma empresa? Não precisamos disso para nada, se temos uma filha. Ela tem razão, minha mulher tem 200% de razão. Comprei a empresa, faço a escritura, abril arrebenta a Covid. Olha-me Nossa Senhora. Entretanto, eu entre comprar a empresa e arrebentar o Covid, marco uma reunião na Modernilux, os ex-donos ficam a trabalhar para mim com um compromisso de 2 anos, mas ainda lá estão, e a minha esposa vai comigo. Ficou tudo admirado como é que a esposa do investidor veio à Modernilux uma reunião às 8 da manhã, que a esposa do ex-sócio, do Carlos Inácio, sócio majoritário, as esposas nunca foram durante 30 anos à empresa. Ficaram admiradíssimas. Mas a minha esposa chega lá, muito simples, cumprimenta toda a gente, ficou tudo muito admirado. Pronto. Faço a reunião, explico o que é que eu pretendo e tal, aquilo também teve ali umas coisas a mudar, mas tem que ser devagar. Em abril arrebenta o Covid. Ai, Jesus. Não deve ter sido fácil, então, mais um desafio destes. Nada esperado. Doutora, eu tenho um princípio que é o seguinte: não há nada que não se faça neste mundo. Nunca nada ficou por fazer. Os nossos antepassados fizeram coisas muito mais complicadas do que nós, sem os recursos que nós temos hoje. Portanto, não há barreiras. Há que saber contorná-las. Nós temos uma barreira, ou vamos à direita, é mais difícil, ou passamos para a direita, ou passamos para a esquerda, ou passamos por baixo. Depende de como nós vamos analisar a situação. E como eu fui sempre uma pessoa que tive assim uma visão um bocadinho mais aberta, pensei, bem, montei um plano estratégico para a empresa. Posso dizer que na primeira vaga tive 3 ou 4 pessoas contaminadas só na empresa. Fiz um plano em que esse plano foi copiado por diversas empresas da zona de Marinha Grande, Lisboa. Posso dizer que a equipa que andava a trabalhar no Hotel Santa Apolónia, os trabalhadores pegavam-se junto à PSP de Alcobaça ou junto ao Jardim Verde, as equipas não se misturavam, não entravam na empresa. Se houvesse alguém com Covid numa obra, mandávamos dinheiro para a conta do encarregado, já não vinha à empresa. Pronto, as coisas até funcionaram muito bem. Mas o fantástico disto é que eu acho que há 2 tipos de pessoas. Há as que choram e as que vendem lenços. Okay. Eu sou a pessoa que vende os lenços. Pois, e que vê oportunidades onde outros veem crise, não é? Talvez. O que é que esse ano teve de fantástico? Eu compro uma empresa que custou milhões de euros. Nesse ano criei 50 postos de trabalho e faturei milhões. Eu fiz uma obra de 400 mil euros, corrida, durante 14 dias. Comecei hoje, 14 dias terminei, 400 mil euros de faturação. Criei 50 postos de trabalho no ano de 2020. Posso comprovar isto tudo. Faturei milhões. E foi o ano que mais rentabilidade da empresa teve. Muito interessante. Não houve aquela... Mas diga-me, o seu segredo está na sua intuição ou na sua visão da oportunidade que referi agora? Como é que funciona? Como é que explica esse seu toque de mágica? Não é um toque de mágica. Eu tenho algum jeito para o negócio. Ou seja, tenho alguma... E tecnicamente sou uma pessoa muito evoluída. Mas é preciso também ver que ali há um filão, há um negócio que vai rentabilizar. Ou não é isso que o preocupa? A parte do filão não é bem assim, mas em todos os negócios há um risco, não é? Um risco associado. Mas na minha atividade, na área das instalações... Isto é assim, ter uma empresa com 20 ou 30 pessoas não passa de uma empresa de eletricidade. Você tem que... Há patamares. Temos ali, e no patamar em que nós estamos neste momento, não sabemos se vamos já há muitos anos, se vamos equilibrar. Eu hoje podia ter mais de 300 funcionários. Eu deixei de fazer uma obra de 3,5 milhões de euros porque não tinha um encarregado. Qual é a visão? Eu consigo, você mete-me aqui um projeto em cima desta mesa e eu digo quanto é que a obra vale. Ok? Eu consigo... Mas conhece bem o mercado, sabe bem o mercado. Que se está a meter. Exatamente, essa é a vantagem. E depois também a cadeia de fornecedores também é importante. E depois também ter uma equipa de técnicos como eu tenho, que isso... não há dinheiro nenhum que pague isto. Muito bem. Isto, o maior sucesso da Acordo não é o gestor. A doutora vai gerir a empresa e gera tão bem ou melhor que eu, se calhar. O sucesso da Acordo é o seu
os seus ativos, as pessoas, os seus técnicos, os recursos humanos. Essa é que é a grande valência da Accordo. Muito bem. Agora, tem que haver alguém que vá guiar que seja o timoneiro, que esteja no leme, que tenha que dar uma coisa que eu aprendi desde 2012 que não conhecia, não sabia que isto existia, que é dou o meu aval à firma subscritora, quer dizer, a gente ir à banca, porque isto é assim, isto nós precisamos da banca, como a banca precisa de nós, e há coisas que a gente tem que fazer que eu não sabia que existia, quer dizer, eu até 2012 nunca soube o que é que foi uma dívida. Eu casei em 92, até 2012, felizmente nunca tive uma dificuldade na vida. E isto depois traz-nos aqui outras responsabilidades, quer dizer, eu sou um homem com muita responsabilidade, eu neste momento tenho uma operação a decorrer, nas obras todas que tenho no grupo, mais de 15 milhões de euros, quer dizer, Já são muitos zeros. Já são muitos zeros, isto já são uma coisa com muitos zeros. Renato, vamos, digamos, orientar aqui a nossa conversa para algo de mais pessoal. Eu queria saber se a sua jornada pessoal, portanto, todo o seu trajeto, aquele que nos contou aqui também, não é? Desde os 9 anos de idade, as viagens que fez, se acha que esse trajeto pessoal influenciou a forma como lidera e gera as suas empresas? Ou se isso está no seu caráter? Acha que o que aprendeu ao longo dos tempos influenciou essa sua maneira de ser? Como é que explica? Explico isso facilmente. Eu digo muitas vezes à minha equipa que quem nasce de lagartixa nunca chega a jacaré. E nós, eu com isto quero dizer o quê? Quero dizer que há pessoas que nascem com uma aptidão para uma determinada situação, há pessoas que nascem com aptidão para outra. Eu acho que nasci com aptidão para ser um pouco líder, ou seja, estar à frente sempre de algo. Eu durante 34 anos estive nos Bombeiros de Alcobaça, entrei lá em 10 de outubro de 1986 como aspirante, no quartel velho lá em baixo. Cheguei a chefe com 31 anos, fui sempre uma pessoa muito focada naquilo que fiz e amei o que fiz durante 34 anos nos Bombeiros. E é uma paixão que tenho muito grande e fiz coisas fantásticas. O que é que leva ao meu percurso a ser uma pessoa um pouco diferente? Se calhar vamos só chamar um pouco diferente. A formação, a educação que a minha mãe e os meus pais me deram, embora sejam pessoas bastante humildes. O meu pai era funcionário público, a minha mãe era doméstica, trabalhava na agricultura, nos campos. E a minha mãe ensinou-me sempre uma coisa que é: a hora de deitar não tem nada a ver com a hora de levantar. É no sentido de responsabilidade. E eu comecei muito cedo, muito novo, a trabalhar em grandes projetos. A primeira obra que fiz com 16 ou 17 anos, 16 anos, salvo erro, uma obra uma potência muito, muito grande, uma coisa enorme, uma fábrica de móveis, e o engenheiro da Direção-Geral de Energia ficou muito admirado de eu responder perante aquilo tudo. E tive pessoas que me orientaram também, quer dizer, nós também precisamos de uma certa orientação. Ou seja, eu tive pessoas ao longo da vida que me foram dando algumas orientações, e eu também fui lendo muito. Eu sou uma pessoa que gosta de ler, sou uma pessoa que quando vejo uma coisa tenho que perceber o que é que aquilo leva, ou à internet perceber como é que a coisa funciona. E tive uma vez um senhor que eu fiz uma obra no Algarve com 17 anos, que era as oficinas da Fiat, e para lhe dizer, e isso marcou-me para a vida. Foi um ensinamento para a vida. São Marcos da Silva, que era o dono das oficinas da Fiat no Algarve, que era a Fialgar. Eu fiz uma obra de 380 mil contos na altura, e o meu ex-patrão, o Sr. Olival, foi lá 3 vezes. Uma vez levar-me, uma vez buscar um Y10, um carro que ele comprou para oferecer à esposa, e outra vez lá visitar-me. Eu fiz a obra, recebi o dinheiro, trouxe o dinheiro para cima, então fiz aquilo tudo. E um dia veja, nós estamos a falar 87, 88. E o Sr. Marcos da Silva chamou-me ao gabinete dele, que eu achava fantástico. Ele tinha uma secretária, eu achava aquilo o máximo, ter uma secretária. Cheguei lá, não sei, uma secretária, achava aquilo, isto aqui não acontecia nada disso, achava aquilo o máximo. E a secretária, que era a Carminho, disse-me: Renato, olha, eu sou o Marcos da Silva, quero falar consigo. Eu, sou o Marcos da Silva, ficámos logo ali sentido. E ele disse: Renato, está tudo bem? Ele gostava muito de mim, cumprimentou-me. Olha, comprei uma máquina para lavar carros e precisava que me ligasse. E ele foi pôr a máquina no pior sítio, onde não tinha hipótese de me ligar aquilo. Eu imaginava uma máquina de lavar carros que era uma coisa que o carro entrava lá para dentro. Sim. E por que não? Lavava o carro. Eu disse: eu sou Marcos assim, mas isto, para ligar a máquina eu tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo. Ele abraça-me e diz-me assim: Renato, não se esqueça disto que eu lhe vou dizer. Um cliente pede-lhe um serviço, você diz faz ou não faz. Você diz faz e diz quanto é que custa, ele aceita. Ele não quer saber se custa muito, se custa pouco, ele não se quer preocupar nada com isso.
E isso é um ensinamento para a vida. Para mim não há dificuldades. O cliente pede, a gente diz que faz, ele paga e está feito. Como é que eu ganhei jeito para isto? Tenho que agradecer muito a Acordo, tudo o que eu tenho na vida deve a Acordo, e as oportunidades e os projetos que eu abracei e as pessoas que eu conheci. Isso, eu faço uma reunião com um alemão e tenho um tradutor. Ao fim do mês já não preciso de tradutor nenhum. Porque eu falo um bocado de inglês, ele falava inglês e um dia... Tira umas para as outras. Eu costumo dizer que sou muito bom de ouvido, eu aprendo línguas com muita facilidade, e eu vou para uma reunião com esse alemão, com o Empelmann, que era uma fábrica que eu fiz em Pombal para o grupo Iberomoldes, uma coisa enormíssima, com 2.5 MVAs de potência instalada, uma coisa muito grande, e eu miúdo, né? Primeiro começávamos as reuniões às 11 da manhã, só almoçávamos às 6 da tarde, os alemães faziam aquilo direto, e um dia disse ao meu trator, engenheiro, você vai dizer ao seu Empelmann que aqui em Portugal almoça-se, e eu hoje vou almoçar. Um miúdo a dizer isto, um miúdo com 21 anos a dizer isto, uma equipa de engenheiros. Vou para a reunião com os projetos todos torcidos, basta português, né? Eu costumo dizer. E os alemães todos certinhos. O alemão diz-me assim, olha, sabes quanto é que custa esta reunião? E eu, nós não temos nada a ver com a tua desorganização. A reunião fica cansada um quarto de hora, vais-te organizar e depois vens. E a reunião ficou suspensa um quarto de hora. E eu aprendi aquilo rápido. Tenho um outro senhor, que é o senhor engenheiro Vítor Oliveira do Grupo Van Gest. Ele fundou o Grupo Van Gest, ele agora vendeu, e eu posso dizer isto porque sou amigo pessoal dele. Marcou uma reunião comigo e eu cheguei 15 minutos atrasado. E ele disse-me assim, olha Renato, eu não tenho que estar à sua espera. Você é que tem que esperar por mim. E esta reunião fica-se marcada para amanhã às 16 horas, em ponto. E eu com esse senhor criámos uma amizade tão grande que eu tinha a chave de todas as empresas dele e do gabinete dele, inclusive, e eu chegava sempre 10 minutos antes. Portanto, o rigor... Aprendeu com as suas vivências. Exatamente. E com a relação isso com os leva-nos outros. a crescer e querer crescer. Para além dessas atividades todas que tem, a nossa entrevista entretanto chega ao fim, eu sei que também tem hobbies, quero dizer hobbies, tem atividades favoritas. Fantástico. Percebi que gosta de viajar. Adoro viajar. Quer falar-nos um pouco sobre esses 30,8% do mundo? É fácil. Eu tive a oportunidade, eu fiz uma instalação para uma senhora que tinha 18 anos, uma senhora dos Raposos, e a senhora disse-me, você é um miúdo cheio de dinâmica, você se fosse trabalhar, o meu marido trabalha num paquete, se você fosse, você ia adorar aquilo. Imaginava eu que nem sabia o que era um paquete. Eu, com 18 anos, o sítio mais longe que eu tinha ido era de Alcobaça ao mercado 24 de Julho em Lisboa, que é uma coisa fantástica. E não é preciso paquete para lá chegar. Não é preciso paquete. Muita gente ia a Lisboa porque é ao médico, é aqui. Pronto. Eu disse, não, olha, arranjei isso que eu vou. Bem, resumindo isto muito rapidamente, a senhora tratou-me de arranjar uma entrevista de emprego na Cotander, na Rocha Condóbias, ao fim da 24 de Julho em Lisboa, e eu vou lá, apresento-me lá, e o senhor que lá está diz-me, o que é que faz? Eu sou eletricista e tal, carteira profissional de alta tensão, de baixa tensão. Eu de alta tensão era impossível arranjar, de baixa tensão ainda não conseguia arranjar, de alta tensão era impossível. Eu disse, não consigo. Não, olha, vais para empregado de limpeza. Como é que é? Empregado de limpeza. Conclusão. Vou para empregado de limpeza, para na altura o maior paquete, ou talvez o segundo maior, pronto, vou dizer que o segundo maior, posso estar aqui a meter alguma inconfidência, mas depois julgo que não, que era o maior, e levava 1500 passageiros, 600 tripulantes, e vou trabalhar para o paquete e apanho um avião de Lisboa a Nova Iorque, Porto Rico, está a ver? Levava $30 no bolso, que a minha namorada, hoje minha mulher, namoriscávamos há um mês, ou há 2, e ela tinha lá uns dólares, quando ele tinha dado, e ela deu-me os dólarzinhos, e eu cheguei a Nova Iorque, fiquei logo sem dinheirinho. Foi uma experiência, que eu lhe digo, magnífica. Passei pelo Canadá, passei pelos Estados Unidos, passei pelo México, fui ao Brasil, passei ali na zona toda das Caraíbas, aquilo era uma coisa... Mas aí também foi profissionalmente? Não, fui profissionalmente, mas fui como empregado de limpeza, não fui como eletricista. Ok, está bem. E depois... Ainda assim, continua a viajar quando pode? Muito. Gosto muito de viajar. Eu costumo dizer, não quero ser o homem mais rico do cemitério, quero ser o mais viajado. E já não vai ser fácil, se calhar, encontrar lá um que viaje tanto como eu. Eu conheço quase todos os continentes, adoro viajar. Este ano já fui à Ásia, amo a Ásia, adoro viver. Renato, diga-me lá, mas continuava a viver em Portugal, porquê? Porque adoro Alcobaça, adoro o nosso país, porque acho que nós somos um povo fantástico. E não achamos sempre que somos os coitadinhos
e não é verdade. Eu fico muito orgulhoso quando chego a Timor e vejo lá um monumento que os portugueses chegaram lá, ou quando chego a Zanzibar e vou a ver a casa do Freddie Mercury e ao lado está o monumento dos portugueses que passaram por lá, só que nós passamos e depois vimos embora. E depois quando vou ao Brasil, a Salvador da Bahia, que já lá fui 2 vezes, e a gente vê lá a história, os brasileiros têm, que o Brasil tem, para falar da história deles, tem que falar muito de Portugal. Quando nós vamos ao México, eu estive agora na Tailândia e nós tivemos mercenários portugueses a ajudar o rei da Tailândia a expulsar os invasores, e tem lá monumentos portugueses. Estão em toda a parte, não é? E fizemos coisas fantásticas. Somos um país fantástico. Ainda tem tempo para ler. Os 30,8%, Eu sei. os 30,8%, eu tenho uma aplicação no telemóvel, quando eu passo vou registrar. E se a aplicação estiver correta, diz que eu de facto já conheci 30,8% do mundo. Do mundo, muito bem. É o que está aqui. Portanto, uma das viagens que eu recomendo e que eu amei foi ao Egito. Embora seja um país com um grau de segurança um bocado baixo, o turista não lhe falta nada, tem muita segurança, muitos homens armados, que é sempre uma chatice. É um país que eu gostava muito de poder visitar um dia, pode ser que isso me aconteça também. Aconselho a ir a Val dos Reis. Muito como bem. nós vimos no National Geographic, é fantástico. Ainda tem tempo para ler? Para ler, sim, tenho tempo para falar sobre então o livro. diga-me o que é o título do programa. Eu vou dizer o que é que eu leio e vou dizer qual é que foi a minha escolha. Tinha 2 escolhas para aqui, para o livro, mas eu sou... E queria deixar aqui uma nota aos alcobacenses. Acho que Alcobaça deveria estar muito mais envolvida com o que está. Já disse ao meu amigo e presidente da Câmara, Hermínio, acho que Alcobaça, eu sou um alcobacense de gema, ou seja, eu nasci no Casal da Carreira, sou da Cela, de Freguesia da Cela, mas sinto-me alcobacense porque estou cá desde miúdo, e a minha escolha para o livro que trouxe cá não podia deixar de ser outra. Eu acho que, e vou pedir para depois abrir o livro que eu ofereci, ou que eu vou oferecer, e vamos falar sobre esse livro. Vai ser um livro, eu tinha 2 livros para falarmos aqui, sobre o mundo, os portugueses no mundo, onde nós tivemos um Papa, tivemos um pirata e tivemos princesa. Para eu abrir agora? Agora. Mas este vou deixar de parte, e não podia deixar de não trazer o livro do Souto Moura, de Eduardo Souto Moura, sobre a requalificação do Mosteiro de Alcobaça. Muito bem. Ou seja, do hotel de Alcobaça. Podemos mostrar a capa só aqui a uma câmara, pode ser, de modo a que quem nos siga pelo podcast consiga ver. Ou seja, este livro retrata a recuperação da ala do mosteiro onde está sediado o Montebello Hotel, que eu acho que é uma obra fantástica, e foi fotografado, e este livro que eu vou oferecer assim também. Maravilha. Eu penso que as pessoas também não têm conhecimento que este livro existe. Não sei se, eu por acaso não tinha, não. Isto retrata como a ala do mosteiro estava, como está. É um livro muito técnico, é um livro em que o Souto Moura fala sobre o seu projeto e como pronto, a arquitetura dele, a recuperação deste edifício, que estava completamente degradado. Há uma coisa que é certa: o Grupo Visabeira pode-se ir embora daqui a 30 anos, mas a obra fica em Alcobaça. Exato. E isto, quem vir estas fotos, quem vir o estado de degradação que esta ala tinha, e a transformação que a transformação que teve, portanto, eu não podia escolher outro livro senão este para incentivar as pessoas a comprá-lo. Não sei quem é que vende, há de estar aqui, porque a mim foi-me oferecido, porque eu participei também neste livro. E isto, mas penso que há de haver aqui alguma página que diz onde é que isto é, mas isto procura-se na net, que isto está lá tudo. Exato. Isto, na net hoje o Dr. Google sabe tudo e mais alguma coisa. Portanto, o que eu recomendo é que vejam e que comprem e vejam o que foi feito, como estava e como está agora, que de facto é uma obra fantástica. O nosso tempo está a terminar, Renato. Acho que ainda tem ali mais um, ou aquele fica este de era parte. Os Portugueses no Mundo, onde eu de vez em quando vou aqui e vejo que tivemos um Papa, tivemos uma princesa que casou e mandou nos Países Baixos, tivemos um pirata, e depois está aqui a biografia, o que é que fez, o que é que não fez, isto é muito interessante, eu gosto. Vamos mostrar a capa também, ok? Que é de Pedro Rabassal. Portugueses no Mundo. Isso é muito, quem gosta de história, quem gosta, pronto. Escolhi isto porque eu acho que os portugueses são de facto um povo diferente, um povo fantástico, um povo que fizeram
maravilhas pelo mundo e que às vezes não nos valorizamos a nós mesmos. Muito bem, muito obrigada, Renato. O nosso tempo infelizmente acabou. Eu tenho a sensação de que poderíamos continuar aqui por mais 1 hora, quase de certeza. Mas terminamos. Foi um prazer estar consigo. Obrigada por isto tudo, obrigada também por estas lembranças que trouxe. Foi mais uma edição do nosso programa Diz-me o que lês. Obrigada pelo apoio que os nossos ouvintes manifestam regularmente e que tem sido muito gratificante saber que estão a gostar de seguir o nosso programa. Quero ainda agradecer ao Rui Pereira e ao Emanuel Moura pela assistência técnica na imagem e no som. Siga-nos aos domingos às 20 na Rádio Cister ou em podcast quando quiser. Obrigada, Renato. Muito obrigado.